Eu vou tentar gravar baixinho hoje, pro meu filho não ouvir, que ele tá lá com meu pai. Não, com meu marido. Falar com o pai dele. Louca. Mas eu quero compartilhar uma coisa. Amanhã eu não vou conseguir, porque amanhã meu filho vai ficar em casa, então eu preciso compartilhar hoje. Hoje eu busquei. Eu tive um dia muito bom hoje, mesmo eu acordei super cansada, né? Que eu postei, nem consegui terminar o vlog. Mas eu tive um dia bem bom, assim. Eu fui lá, arrumei meu cabelo no salão, fiquei bonita. Depois eu vim pra casa, fiz uns trabalhos que eu queria fazer, que eu tava tempo querendo fazer, consegui fazer hoje. E ajeitei algumas coisas e peguei um pouco leve. Aí chegou a hora de buscar meu filho na escolinha, eu fui buscar ele na escolinha. A gente veio pra casa, aí eu brinquei um pouco com ele lá no quarto. E o ouvidinho dele tá escorrendo. Ele tá com uma inflamaçãozinha. Aí eu já peguei o celular e tentei tirar uma foto, tentei filmar pra mandar pra médica dele, né? Só pra ela ter registro, né? Porque a receita eu tenho. Mas como a receita não tinha data, ela me deu uma receita sem data para eu poder comprar na farmácia quando voltasse o mesmo quadro de antes, a, a escolinha não aceita. Por isso que eu não vou levar ele na escolinha amanhã, pra eu dar um medicamento em casa, até a médica me mandar a receita certinha com a data. Aí eu mandei as fotos pra ela ver, pra ela atualizar a receita, me passar. E meu filho começou a brigar comigo. Ele não queria que eu tirasse foto do olho dele. Não, da orelha. Meu Deus. Eu queria que eu tirasse foto da orelha dele. E eu tentei filmar e tudo mais. Ele não queria, ficou brabo. E ele já começou a brigar comigo aí. Aí eu, prevendo todo o caos, já tentei antecipar o banho, tentei levar ele lá pro banho. Fiz um desenho de uns peixes, porque lá, saindo da escolinha, ele pegou o livrinho da Dory. Quando a gente chegou em casa, eu precisava trocar a fralda dele, eu botei o desenho do Nemo. E daí, enquanto ele tava olhando o desenho do Nemo, depois que eu troquei a fralda, eu fiz uns desenhos de mar, de peixe, de algas, de estrelas lá no banheiro. Aí eu dei um tempinho pra ele, porque ele ficou resistindo, e eu falei, filho, vem cá, tem peixe no banheiro, vem cá ver, não sei o quê. Assim, assado. Até que ele ficou curioso e foi lá ver, e daí já tinha uma bacia com espuma, o banheiro já tava quentinho com o aquecedor, ele resolveu entrar no banho. Aí, no banho, ele tava lá brincando, eu deixei ele brincando sozinho e fui na cozinha tentar começar a janta, né? Arrumar alguma coisa pra janta. Fechei a casa, essas coisas. Eu não lembro se ele me chamou ou se eu fui dar uma espiada. Daí eu fui lá ajudar ele. Daí eu pensei, ai, quer saber? Eu não vou começar essa janta agora. Eu vou entrar aqui e vou brincar com ele no banho. Garantir conexão, né? Entrei no banho com ele. E daí a gente tem umas canetinhas que saem com água. Ele ficou me pintando, a gente ficou brincando, coisa arada. E daí chegou a hora de eu lavar ele, já começou a dar uma resmungada de novo, brabo comigo. E faz dias que ele tá brigando comigo pra lavar o cabelo, porque assim, meu filho sempre teve sensibilidade com a cabeça, eu sempre tive que inventar um monte de coisa pra enxaguar o cabelo sem ele ver. Só que um tempo atrás, assim, sei lá, mês passado, ele aprendeu a ficar parado assim, lavar a cabeça assim, sem ter problema, sabe? Só que numa dessas ele se mexeu e a água foi pro ouvido. E ele sentiu dor, porque, acredito eu, porque ele tem o ouvido abertinho, o dreno que ele usava caiu e tem que fechar o ouvido. Pra fechar, tem que parar de dar as inflamações, que como é que eu vou dizer, é o que mais acontece com ele, é problema de ouvido. Aí, ele anda brigando com essa história de banho de cabelo. E às vezes tá caindo espuma no olho, não tem o que fazer, tu tem que enxaguar, tu tem que tocar água na cabeça da criança e enxaguar. Eu tento fazer de tudo, eu juro. Mas às vezes eu não consigo. E daí ele já tá meio chateado, meio brigando comigo nos banhos por causa disso, e hoje, né, eu não sei se ele tava com dor, porque assim, quando eu busquei na escolinha, a prof falou assim, eu perguntei se ele tinha dor, ele falou, só um pouquinho. Então, eu não me liguei que ele pudesse estar com dor, ele tá brigando comigo por causa disso. Aí, no banho, ele começou a brigar comigo, e em vez de eu distrair, em vez de eu contornar, em vez de eu mudar a vibe, eu entrei nessa com ele. Eu fiquei, filho, não bate em mim que eu não gosto. Não joga as coisas em mim que eu não gosto, porque às vezes ele pega uma canetinha, pega um brinquedinho e joga em mim, sabe? Não é forte, mas, né?
pode machucar também. E é uma coisa que eu tenho, não é nem uma situação assim de, ai, ele tem que me respeitar, autoridade, ele não pode fazer isso comigo, eu que mando. Não é esse a minha frustração, sabe? A minha frustração é quando alguém me agride mesmo. Independente se é meu filho, quem for, eu sei que ele faz isso de forma irracional, eu sei que ele não quer fazer isso, mas isso pega muito pesado em mim, assim, tipo, eu entro muito numa defensiva, muito difícil pra mim, é um gatilho. Aí eu comecei, filho, eu não gosto que você joga coisa em mim, para de jogar coisa em mim. E daí eu tento impedir, segurar ele, e daí piora. Sempre quando eu seguro a mão dele, ou quando eu me defendo, aí ele fala, para mãe, ele ameaça chorar e tal. Como quem diz assim, ó, para mãe, deixa eu te bater, sabe? E pra mim é pior. E aí a gente foi brigando, brigando assim, até que eu me irritei. E falei, filho, a mãe tem que jogar teu cabelo. Para de me bater que eu não gosto. Eu vou ficar triste contigo. E daí ele continuou brabo comigo. E quando ele tá assim, não existe diálogo, não existe racional, não existe sermão. Parece que abriu a tampinha ali da desregulação emocional, sabe? Não há o que eu fazer. Não há. Não sei se o seu filho é assim também, o meu é assim. Abriu a tampinha ali do emocional dele, não existe conversa que resolva naquele momento. Aí eu peguei, braba, enxaguei o cabelo dele assim bem rápido, assim, joguei bastante água na cabeça dele pra tirar a espuma pra não cair no olho. E obviamente ele ficou furioso comigo, né? Porque quando eu faço uma coisa assim que ele se sente atropelado, ele fica furioso, eu também ficaria, eu sou igual, mas enfim, acho que todo mundo ficaria. E aí ele ficou muito brabo comigo. Daí eu desliguei o chuveiro e ele não quer sair daqui, deu tudo bem, ele pode ficar mais um pouco. Eu falei assim de boa, eu não tava assim gritando com ele, mas eu tava muito irritada. Na hora de ir jogar água, eu joguei irritada mesmo. Tipo, então toma essa água aqui, tira essa espuma aqui, ó. Fato. Mas depois eu sei, tá bom, filho, pode ficar mais no banho, não tem problema. Tinha aquecedor, a água tava morninha ali na bacia, pode ficar. Aí eu saí, fui tentar me vestir, e ele falando umas coisas, eu nem lembro agora. Graças a Deus eu apago. Mas ele falando umas coisas tipo, tô braba contigo, não gosto de ti. Nem lembro mais, umas coisas assim. Aí eu saí, aí eu fui tentar me vestir e fui tentar fazer as coisas pra comer e tal. Eu não lembro qual foi a situação. Acho que ele ficou me chamando, que ele queria sair, daí eu ajudei ele a sair. Por algum motivo ele chorou, que eu também não lembro. Eu acho que ele se assustou com alguma coisa. Ou eu fui ajudar ele. Mas são coisas tipo assim, ó, que ele briga e chora quando ele tá assim nesse estado. É tipo assim, eu abri a porta e eu fui ajudar ele e o carrinho caiu. Aí ele chora, porque eu derrubei o carrinho, entendeu? Coisas tipo assim. E são coisas tão irracionais. A minha rigidez cognitiva, assim, fica gritando. Gritando, porque não faz sentido. Eu só entrar, tomar banho e sair e vamos brincar e ser feliz. Não, existe toda uma questão, né? O time da criança, enfim. Aí consegui tirar ele do banho, né? Seguindo com gentileza, com carinho. Enrolei ele na toalhinha, a gente foi caminhando. Lembrei, ele começou a chorar porque a nossa cachorra tava na minha cama e às vezes o pai dele sempre veste ele no nosso quarto antes de levar pro quarto dele. Ele começou a chorar porque a Mika tava lá. Eu disse, filho, mas a gente não vai nesse quarto. A mãe ligou o ar quentinho no outro, esse aqui tá gelado, vamos no outro quarto. Aí ele foi no outro quarto e assim, não quero a Mika aqui, eu não gosto dela. Deu tudo bem, filho. Mika vai sair, eu xinguei a Mika pra ela sair, né? Eu disse, filho, não fala que tu não gosta da Mika só porque tu tá bravo, tu tá frustrado. E tem um diálogo, né? Mas nesse momento não funciona. Ai, aí, daí eu deixei olhando o desenho no meu celular. Eu ainda não gravei sobre isso, eu quero gravar sobre como você deixar o YouTube Kids seguro. O YouTube Kids do meu filho é totalmente seguro. Todos os desenhos que tem ali são desenhos que eu selecionei. Eu não selecionei assim, o canal inteiro e a galera botar de vídeo vai aparecer pra ele. Acho que ele deve ter um ou dois canais que eu liberei, porque o canal, assim, ó, nunca me decepcionou. O resto eu olho vídeo por vídeo antes de liberar. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso.
Aí eu deixei ele no desenho e fui fazer a janta. Aí meu marido chegou, daí graças a Deus. Aí meu marido chegou e foi lá brincar com ele, que daí é o policial bom e o ruim, né? Foi lá brincar com ele e tal, e eu fiquei ali me regulando, fazendo comida. Aí meu marido sentou com ele pra comer e ele continuou dando umas resmungadas sobre mim, porque ele queria comer massa, ele não queria comer arroz. E daí é muito louco quando eu falo isso, as pessoas não acreditam que meu filho é muito calmo, né? Mas com a gente em casa, ele consegue se expressar desse jeito. E daí ele fala assim, às vezes quando ele tá nesse ponto de brabeza, ele fala assim, Ró! Aí ele puxa o final, sabe? E faz um agudo no final. Ai, eu tô rindo agora, porque na hora eu fiquei braba. E daí, na hora que ele fez isso, eu falei assim pra ele, o que que foi? E daí meu marido viu, porque eu nunca fiz isso pro meu filho. Nunca. E meu marido, assim, ele levantou e falou, amor, o que tá acontecendo? Aí eu fiquei quieta. Aí ele pegou, entreteu o nosso filho e tal, saiu, daí meu filho comendo um pouquinho. Ele tem uma mesinha pequena, né? A gente senta com ele na mesa pequena. Meu filho comendo, voltou, saiu. Até que me deu um estalo. É, aí eu ofereci pro meu filho arroz com lentilha, ele comeu. Aí o pai dele falou assim: quer comer mais um pouquinho? Vamos aqui comer mais um pouquinho. A mãe vai sentar com a gente. Aí sentou nós três. E daí a gente tava comendo, e eu não lembro o que que foi, que meu filho começou a me bater. Assim. E daí eu comecei a ficar triste de verdade. Nossa, eu pensei assim: vou chorar. Não tem mais o que fazer, eu vou chorar. Eu fiquei triste de verdade, que ele começou a. Ele tem uma espadinha de plástico, ele começava a encostar em mim assim. Aí ele faz assim com a mãozinha, como se ele fosse me beliscar. Ele não tem força, né? Mas a intenção é como se fosse. E daí meu marido começou a falar com ele: eu não quero que você machuque minha esposa. Para de fazer isso com a mãe. E não adiantava. Aí meu marido veio e me abraçou e falou: ai, mãe, eu vou te dar um abraço. Tu precisa de um abraço com um beijo? Daí eu aproveitei, peguei um abraço de verdade mesmo. E meu filho assim, aí meu marido me abraçando e meu filho assim, empurrando a espada no meu braço, sabe? Ai, sabe? Aí eu peguei e levantei dali uma hora. Não, daí ele levantou e começou a pular e começou a dizer que não gostava de mim, uma coisa assim, não lembro. Aí ele pegou o nosso puff, eu tenho uma poltrona de amamentação que tem um puffzinho pra botar o pé, sabe? Ele pegou o puff e começou a empurrar assim, até encostar em mim. Eu dizia, filho, não faz assim, a mãe não gosta. Ele tirava, né? Aí ele vinha de novo, empurrava, e se eu tirasse, ele, não, tem que botar aí, tem que deixar aí, brigava comigo, botava. Aí eu levantei e fui na geladeira. Não lembro se eu fui guardar comida, se eu fui buscar alguma coisa. E eu me abaixei assim na frente da geladeira e fiquei assim, um pouco assim. E daí eu respirei no chão, assim, agachado no chão, a geladeira aberta. Eu dei uma respirada bem fundo. Assim, eu vou chorar, eu tenho que chorar, não tem mais o que fazer, eu vou chorar. Aí eu não sei o que que deu, sabe? Às vezes parece que Deus assopra no ouvido da gente. Aí eu lembrei que às vezes quando meu filho faz isso, eu mudo a frequência, a vibe, e o negócio passa. Eu pensei, eu vou fazer uma brincadeira. Vou fazer uma brincadeira com ele. E não é questão de energia, de frequência. É que, na verdade, quando a criança faz isso, ela tá querendo conexão. Só que ela tá frustrada com alguma coisa, ela não sabe se expressar. Então ele fica nessa, tipo, parece que ele tá querendo me machucar, mas na verdade ele tá querendo chamar minha atenção. E ele não sabe como fazer isso. É negar. Cuida do teclado, Lilinho. Vem cá. Aí me deu um estalo, tipo, lembrei disso, sabe? Várias vezes eu já fiz isso nessa situação, em vez de eu entrar nele, brigar e a gente bater de frente, entendeu? Lucrada, eu lembrei de fazer uma brincadeira. Aí eu fui indo em direção, ele tava assim no meio da sala, eu fui indo lá pra outra ponta onde tava minha cachorrinha e falei, e fiz assim, ó. E ele ficou mirando curioso, assim, daí eu fiz. Eu cheguei perto da minha cachorrinha e falei, eu sou o ratinho robô. Aí eu ia fazer o sonzinho que a gente brinca aqui de bibi bobó, não deu tempo. Ele falou assim, não quero o ratinho robô, uma coisa assim ele falou. Aí eu disse, mas eu vou, não sei o que, na mica. E daí ele ficou meio assim, ainda não quero, meio que olhando. Aí nessa minha cachorrinha pediu comida, ele começou a falar, eu não quero a mica aqui. Eu disse, mas aqui é a cama dela, né? Então, teu quarto, aqui é a cama dela. E daí eu peguei e fui dar comida pra ela. E daí eu comecei a brincar assim com ela de mica, fingindo que eu ia comer, sabe? Comida, comida, mica, come. E nisso, a Mika, sabe quando o cachorro sacode a orelha pra
coçar, sei lá, e dar aquele barulho de plá, 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 de orelha. Ela fez isso, bateu em mim. E eu fiz assim, e ele começou a se mijar de rindo. Eu pensei, ai, graças a Deus, abri a porta. Vou conseguir. Aí eu inventei uma música. E eu acho que isso eu aprendi com a minha mãe, sabe? Minha mãe tirava umas criatividades assim, não sei da onde. É, eu inventei uma música que era. A pior que agora ele tá escutando uma música lá com a dele, eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Mas era. Ah, era. Era uma vez. Eu inventei uma música, e agora eu não consigo lembrar o ritmo porque eu tô ouvindo outra, que inclusive, não sei se vocês vão ouvir, mas essa música que tá tocando é uma que fica na minha cabeça por dias. Mas eu inventei uma música pra ele que era tipo assim: Era uma vez um caranguejo vermelho, porque eu tô com roupa vermelha. Aí eu fazia assim. E a Mica não viu. Aí eu ia lá e fazia assim, como se eu estivesse pegando a Mica, sabe? E ele deu risada. Eu disse, ai, graças a Deus, consegui. Aí eu peguei e fui fazer com ele. Aí ele ficou meio assim, não queria. Aí eu, como ele voltou pro sofá, eu disse, mas o Matias pulou no barco e eu não consegui pegar ele. Aí ele achou engraçado, gostou. Aí eu voltei e fiz na Mica, daí eu voltei e fiz no gato. Daí o gato saiu andando, eu fui andando atrás dele e ele veio atrás de mim me imitando. Ai, ele me deu um alívio, sabe? Evitamos uma briga, entendeu? Uma briga. Ah, daí tem gente que pensa assim, tá, mas e a conversa sobre ele não te bater, impor limites, e ensinar? Então, na hora que ele tá desregulado emocionalmente, ele não aprende. Não adianta eu dar sermão nessa hora. Quando ele tá desregulado emocionalmente, o meu objetivo é acalmar ele, é ajudar ele a lidar com essa emoção, ajudar ele a se expressar, ajudar ele a se entender, ajudar ele a nomear os sentimentos dele e ajudar ele a se acalmar, sabe? É a mesma coisa que tu pegar um adulto que tá chorando, soluçando e tentar conversar com ele de uma forma racional. Até que o adulto, né, normalmente ele consegue, porque ele já tem um sistema racional desenvolvido, ele tem o córtex pré-frontal desenvolvido. A criança não tem. E a idade do meu filho de 3 anos, ele mal. Eu acho que é com 4 anos que começa a desenvolver. Acho que ele nem tá começando a desenvolver ainda esse racional. Então não adianta, na hora que ele tá desregulado emocionalmente, eu queria argumentar alguma coisa. Aí depois que ele se acalmou, eu vi o pai dele conversando com ele sobre isso. E amanhã ele vai passar o dia comigo. Eu vou ter muitas oportunidades para falar com ele sobre quando estar zangado, não machucar ninguém, quando estar zangado. Tudo bem ficar zangado, mas né, não bater nos outros, não brigar com os outros, enfim. Então amanhã eu vou ter muito tempo. Eu vou programar esse vídeo para sexta. Então, eu quis dizer, sexta-feira eu vou estar com ele em casa, eu vou ter muito tempo para falar sobre isso, sabe? Depende. Se a médica mandou a receita, talvez ele vá pra escolinha. Vamos ver como é que ele vai estar. Se ele estiver bem, porque ele tá brincando, ele tá bem. Ele só precisa da medicação dele do ouvido que vai ajudar ele. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje, porque se ele ficar em casa amanhã, não vou conseguir gravar vlog amanhã, então eu já vou gravar hoje, vou deixar programado para sexta. E às vezes, quando a criança tá assim, desregulada, tá irritada, ela não sabe dizer o que realmente está incomodando ela. Pode ser muitos fatores, pode ser várias coisas da escolinha, e pode ser um fato de que quando a gente chegou em casa, sei lá, eu tive que trocar a fralda dele e ele ficou frustrado, sabe? Ou eu quis tirar a foto do ouvido dele e ele ficou frustrado. Pode ser tudo isso. A criança é muito sensível a essas coisas, né? E ele não sabe como interpretar e lidar com as frustrações. Então ele estava com uma frustração. Fato. Não tenho certeza o que era. Fato. Quase que eu me perdi nessa. Quase que eu entrei na dele e que rolou maior brigaçada. Mas o melhor caminho normalmente é acolher e entender. E amanhã, quando ele estiver calmo, quando ele estiver aberto, depois que a gente brincar e tiver criado bastante conexão, aí eu vou conseguir falar com ele sobre esse assunto, ele vai me escutar, ele vai internalizar isso melhor. Quando a criança está surtada, não tem como. E se a gente for parar para analisar, adulto também não tem como. É a mesma coisa. Quando tu tá super alterado da ansiedade, não adianta alguém chegar e te falar, não sente ansiedade, tá tudo bem, não precisa se preocupar com isso, tá tudo bem. Tu tem que primeiro acalmar a ansiedade para depois refletir, enfim, o que for, né? Então é isso. Vlog gravado, vou programar pra sexta, você vai assistir isso na sexta, mas eu gravei na quinta de noite. Tá de noite, por isso que eu tô falando baixinho e por isso que tem essa luz bonita. Eu gostei dessa luz, né? Ficou legal, né?
Gostei, olha. Que bonitão. É a luz do computador e as luzinhas que eu tenho aqui. Comenta aí embaixo se você tá nessa fase, se já passou por isso, e como que você lida ou lidaria com essa situação.